Não de um colega qualquer, não é? Não. Para além de ele ter sido um grande jogador, é um excelente técnico. O Ortega, neste momento, está a treinar uma das melhores equipas do campeonato inglês e, portanto, ao seres elogiado por um colega, ficas... e neste momento ficas um bocadinho melhor, porque esta derrota, a mim pessoalmente e à equipa, nos deixou um pouco abatidos, porque temos a certeza que fizemos um grande jogo. Temos a certeza que jogámos contra uma grande equipa, com jogadores individualmente também muito fortes. Temos a certeza que fizemos um jogo, do ponto de vista defensivo, apesar de ter sofrido 3 golos, de muita qualidade. Jorge Jesus vai continuar no Benfica. A CMTV sabe que Luís Filipe Vieira mantém a intenção de segurar o treinador, pelo menos até ao final da época. É uma notícia que estamos a desenvolver e que vamos abordar nesta Liga de Ouro especial, tendo em conta a crise de resultados do Benfica. É o 4º jogo consecutivo da equipa de Jorge Jesus sem vencer. Despede-se agora da Liga Europa. Já tinha falhado o apuramento para a Liga dos Campeões. Perdeu a Supertaça frente ao Futebol Clube do Porto. Também não conseguiu conquistar a Taça da Liga. Caiu nas meias finais e agora a falhar a Liga Europa nos 16avos de final. Jorge Jesus, que na antevisão deste jogo disse não ter responsabilidade nesta crise de resultados. A CMTV sabe que Luís Filipe Vieira tem a intenção de manter o treinador até ao final da época. É o tema que abre a nossa conversa neste programa. Muito boa noite, meus senhores. José Manuel Capristano, tem condições, Jorge Jesus, para se manter até ao final da temporada? Deixa-me cumprimentar o painel e os telespectadores. Eu acho que o Jorge Jesus tem que ter condições, porque é um treinador com currículo, com credenciais, com passado, que só o notabiliza. É um treinador que todos os jogadores... ainda não me lembro de ver um jogador, ou de ouvir um jogador, ou de ler de um jogador que não gosta dele. E por isso acho que, embora a época do Benfica esteja a ser desastrosa, realmente em pleno de resultados, pois, por exemplo, gostei bastante da exibição do Benfica, não foi uma exibição do outro mundo, mas foi uma exibição, talvez das melhores desta época, mas o Benfica realmente tem que ir à bruxa, porque tudo lhe corre mal, enquanto outros clubes, nos últimos minutos, ganham jogos, o Benfica, nos últimos minutos, perde eliminatórias, perde jogos. É uma questão de sorte também e de azar. Além, não é só sorte, evidentemente, nem só azar, mas também é. Por isso, respondendo à sua pergunta precisa e concisamente, digo que o Jorge Jesus... Eu sou suspeito porque gosto dele e sempre apoio o Jorge Jesus, sempre achei o Jorge Jesus um treinador excelente e que, embora tenha muita gente no Benfica, até meus amigos que não podem com ele, enfim, mas cada pessoa tem a sua opinião e o Benfica é um clube democrático e, portanto, o direito a cada um ter a sua opinião. Mas para mim, enquanto benfiquista, acho que o Jorge Jesus tem todas as condições para ser treinador do Benfica. Claro que esta época, para mim, está perdida, porque mesmo que nós consigamos ganhar a Taça de Portugal, é melhor que perdê-la, mas não me satisfaz, não me realiza, não me motiva enquanto benfiquista, mas correu muito mal em todos os aspectos. Eu depois daqui a bocado queria dizer uma coisa a propósito do tal Covid, que toda a gente diz que não tem importância nenhuma e que é uma coisa vulgar. E que eu depois queria falar sobre isso, me desse licença, não agora, quando entender. Já leremos, sim. Quando entender. Mas, pronto, na minha opinião, acho que o Jorge Jesus tem todas as condições para continuar no Benfica. Ainda por cima tem o beneplácito do Presidente, presumo que da direção também. E por isso acho que dar a oportunidade é que o Jorge Jesus seja igual a si próprio e seja, como ele diz, veio para cá para ser campeão, mas houve vários atropelos, uns naturais e outros fora de naturais, que fizeram ou que ajudaram a fazer com que isto esteja a acontecer uma época terrível para o Benfica, e eu hoje até estou com muita azia. Vítor Pinto, boa noite. Olhando para um passado recente, Rui Vitória e também Bruno Lage saíram do Benfica com uma distância, pelo menos mais curta, para o primeiro lugar e com resultados até mais positivos, propriamente do que aqueles que Jorge Jesus está a ter. O que é que difere para Luís Filipe Vieira querer manter Jorge Jesus até ao final da época?
Tens toda a razão, Andreia, e antes de mais parabéns não. Boa noite a todo o painel e dizer ao Sr. José Manuel Capistrano que hoje partilho da sua azia, porque aquele gol do Aubameyang foi quase uma estaca cravada no coração, quase de todos os portugueses estavam a ver o jogo, porque de facto há uma coisa que você tem razão, Sr. José Manuel Capistrano, tudo acontece ao Benfica, de facto. E mesmo não tendo sido uma grande exibição, mesmo não tendo sido um grande jogo, o Benfica esforçou-se, desta vez não há dúvida absolutamente nenhuma, a equipa esforçou-se, deu aquilo que tinha. E com um bocadinho mais de felicidade, tinha sido muito importante para Portugal esta passagem do Benfica, até para o Sporting de Braga, não foi feliz. Em concreto, Andreia, há uma realidade completamente diferente que envolve Jorge Jesus. Jorge Jesus é uma aposta pessoal fortíssima de Luís Filipe Vieira, é um treinador que custa 6 milhões de euros anuais ao Benfica só em salários. Portanto, com o tempo que na falta de contratos, o Luís Filipe Vieira, apesar de Jorge Jesus até a dada altura queria 1 ano, o Luís Filipe Vieira queria 4, ficou por 2 anos. Usar este termo, mandar Jorge Jesus embora não é razoável nesta fase, sobretudo pelo que isso implicaria e também por uma coisa que temos todos de perceber que é fundamental, é que é preciso ter uma solução a seguir. E o Benfica, apesar de todas as dificuldades que tem passado, há algo que de facto tem que ser colocado na balança, que está a 5 pontos de foco do Porto, não é impossível que chegue ao segundo lugar, e Luís Filipe Vieira, dentro da lógica de garantir a maior estabilidade possível no Benfica, tem é que perceber se Jorge Jesus tem o balneário na mão, se controla o balneário, se Jorge Jesus tem força para continuar a lutar, se Jorge Jesus está convicto que ainda é capaz de tirar o Benfica desta crise desportiva ou crise de resultados. Aquilo que vimos, por exemplo, na conferência de imprensa, antes da partida para a Grécia, vimos um Jorge Jesus revoltado, com força, capaz de ir à luta. Aquilo que já vimos hoje, já foi um Jorge Jesus mais abatido, com uma frase que a mim me preocupou pessoalmente, que foi ele dizer no fim, ao perderes assim ainda ficas pior. Ou seja, dando a ideia que ele próprio sentiu, acusou muito o impacto emocional e psicológico da forma como o Benfica deixou fugir esta passagem que a dada altura parecia perfeitamente possível. E isso é algo que o próprio líder, Jorge Jesus é o líder do balneário, é o líder do grupo, é ele próprio que tem que recuperar rapidamente, reagir rapidamente e ele próprio conseguir que os jogadores também acreditem. Segunda-feira já há jogo para o campeonato, o jogo do Benfica na segunda-feira decorre, muito importante, já depois do Futebol Clube do Porto Sporting e quer queiramos, quer não, de facto, existe uma janela de oportunidade para encurtar a diferença para o segundo lugar e é nisso que o Benfica vai ter que se focar porque a Taça de Portugal o Benfica vai chegar à final, mas a final realiza-se já depois da temporada acabar e se o Benfica não conseguir sair da crise, provavelmente chegará à final da Taça já numa altura em que a Taça em si não vai valer nada. Portanto, nesse sentido, o futuro é agora, há uma urgência enorme de reação por parte do Benfica e creio que neste processo todo vai ser muito importante, Andreia, a palavra que Luís Filipe Vieira vai dar no próximo domingo. A força que Luís Filipe Vieira, ou a forma como Luís Filipe Vieira conseguir posicionar-se perante toda esta agitação que há em redor do Benfica, finalmente intervindo, fazendo ouvir a sua voz pelo meio desta poeira toda que anda no ar, pode ser decisivo para aquilo que vai ser o Benfica até ao final da época. Carlos Barbosa da Cruz, parece-lhe que ainda assim, sabendo que Luís Filipe Vieira quer manter Jorge Jesus, que Jorge Jesus possa ter uma conversa com o Presidente quando regressar a Lisboa, no sentido de colocar o lugar à disposição? Boa noite, Andreia, boa noite a todos. Pois, eu a última vez que cá estive, a semana passada, disse que Luís Filipe Vieira se tinha reservado para falar no próximo domingo um bocadinho a contar com um balão de oxigénio que seria o Benfica ir, de alguma maneira, ultrapassar esta eliminatória com o Arsenal. Isso não aconteceu e, portanto, eu, na minha opinião, acho que Luís Filipe Vieira tem duas formas de abordar esta questão. E isso passa pela tal conversa que tem ou que possa ter com o Jorge Jesus. Se Luís Filipe Vieira aborda a questão em modo CAA, não é? O modo CAA é, portanto, convida arbitragens e azar e vai para mau caminho, porque o que acontece ao Benfica é muito mais do que isso. Eu noto hoje que o Benfica, no começo do jogo, deu uma imagem patente do que foi o fracasso das suas contratações. O Benfica tinha, no começo deste jogo da segunda mão com o Arsenal, 85 milhões de euros no banco. Ou seja, Everton, Darwin, Paulinho, Gilberto, Waldschmidt,
tudo estava no banco. Isto querem prova mais cabal de que as contratações do Benfica, na sua essência, para este ano falharam? Penso que não está à vista. Portanto, se Luís Filipe Vieira assumir uma posição de alguma maneira reconhecer que esta época correu mal por um conjunto de fatores, que aquilo que ele prometeu aos benfiquistas, e não podemos esquecer que a razão do mandato, do último mandato de Luís Filipe Vieira, desta sua recandidatura, foi um troféu europeu. Não sei, eu tenho bem presente que é o objetivo. E, portanto, colocou muito alto as expectativas dos sócios e dos adeptos que não as viram confirmadas. Portanto, eu acho que se Luís Filipe Vieira reconhecer que, efetivamente, houve um falhanço de uma série de pressupostos desta campanha europeia e que, no fundo, reconhecer que isso aconteceu e que, de alguma forma, irá repor em jogo essa pretensão no próximo ano, eu penso que Jorge Jesus poderá, digamos, continuar. Agora, se começar a culpar à esquerda e à direita para fatores diversos destes, eu acho que dificilmente Jesus se manterá. Nuno, já aqui falámos das tais declarações que Luís Filipe Vieira vai dar no próximo domingo. O que é que poderá dizer em relação, e falamos neste momento de Jorge Jesus, sobre o trajeto de Jorge Jesus até ao momento? O que é que poderá dizer aos benfiquistas? Vai dizer o mesmo sempre, porque, aliás, quem foi o teimoso de trazer Jorge Jesus, contra tudo e contra todos, foi Luís Filipe Vieira. Foi uma opção do presidente do Benfica. E assumindo o risco e assumindo a verdade dos factos, foi ele que quis trazer Jorge Jesus. Não queria mais ninguém, queria Jorge Jesus. Eu acho, de facto, tão pequenino Luís Filipe Vieira que no mundo só havia Jorge Jesus para salvar o Benfica, coisa que não aconteceu. Mas há uma parte que me confunde um bocadinho, que é as declarações que Jorge Jesus faz a seguir aos jogos. Hoje, então, é dando um especial requinte. Hoje, Jorge Jesus, a seguir ao jogo, diz que jogou contra uma das melhores equipas da Inglaterra. Vejam bem, o Arsenal está em 11º lugar na classificação da Liga Inglesa, a 24 pontos do líder. Era a mesma coisa que eu hoje dizer que o Nacional da Madeira, que está em 11º lugar no Campeonato Nacional, era uma das melhores equipas portuguesas. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Há situações em que o Jorge Jesus não tem sentido no que diz. E ficou muito satisfeito por um elogio a ele, não à equipa, a ele, do treinador do Arsenal. O resumo do jogo hoje foi este. Tenho muita pena que o Benfica não tenha passado e teve o pássaro na mão. Também não se percebe com o 2-1 que conseguiu, que era o mais difícil, até aproveitando erros do adversário. Não consegue aos 61 minutos guardar 2 golos que não podia sofrer. Aliás, podia sofrer mais um, mas não 2. Quer dizer, não se percebe também na competência dos Jesus a treinar como é que uma equipa sofre 2 golos, quando até o Benfica tinha o jogo a certa altura mais ou menos controlado. E depois, eu não vejo Jorge Jesus a abordar exatamente estas falhas dele, não é? Porque das duas uma, ou ele deposita as falhas no Covid, na equipa, nos árbitros, no azar dos diabos que calhou contra o Arsenal, que é uma das melhores equipas da Liga Inglesa. Vejam bem, é uma das melhores equipas da Liga Inglesa, segundo Jesus. Imaginem o que é jogar contra o Manchester City, como o Porto jogou. Imaginem bem se ele jogasse contra o Manchester City. O que é que ele não diria? E depois, não consegue assumir... Ele fala, quer dizer, ele é uma buzina sem som. Jorge Jesus é hoje em dia uma buzina sem som. Fala e eu já não consigo ouvir... Hoje, por exemplo, apontou o dedo a Nuno Tavares e a Everton de Cebolinha pelo sofrido. Mas estás a ver, mas a quem é que ele há de apontar o dedo? Se ele nunca assume as responsabilidades, não é? Se ele é o maior, se ele é elogiado pelo treinador adversário, claro, o treinador até foi simpático, claro, ganhou 3-2, tinha que elogiar Jorge Jesus para enaltecer a sua grande vitória de 3-2, não é? Quer dizer, é aqui uma coisa que me faz confusão. O Jorge Jesus é um excelente técnico, já disse isto várias vezes ao Sr. Capistano, é um grande treinador, não vale a pena estar a dizer o contrário, porque é. Agora, ele não consegue assumir a sua responsabilidade. E tu seguramente vais puxar as declarações desta semana passada, e neste jogo volta a não assumir a sua responsabilidade. José Manuel Capistrano, falta isso também, não obstante o Covid e todas as outras justificações que para Jorge Jesus explicam o que está a acontecer ao Benfica, falta a responsabilização de Jorge Jesus em tudo isto. Mas nós vemos, por exemplo, deixe-me concluir só, José Manuel Capistrano, nós vemos, por exemplo, Pizzi na antevisão deste jogo, fala também do Covid, mas a determinada altura disse
nós podíamos e devíamos ter feito mais, não E o obstante treinador o é que é Covid. culpado de eles não terem feito mais. Eu pergunto se o Jorge Jesus devia também Andréia, assumir em primeiro uma lugar, cota parte em primeiro lugar, nesta o fase meu amigo menos Dr. positiva. Nuno Encarnação, infelizmente, tem realmente coisas que também me surpreendem. Comparar o Nacional da Madeira com o Arsenal é uma coisa atroz. Comparar o 11º, o futebol inglês com o futebol português é uma coisa atroz. Saberá ele ou não saberá ele que o último de Inglaterra pode ganhar ao primeiro e ganha com facilidade? E muitas vezes, aqui é possível isso. O Soutor é do Porto, vai fazer um grande jogo no sábado e deve estar em estágio. Se calhar mental e intelectual. Mas há coisas que nós temos que falar, quer dizer, bater-nos no ceguinho é meio desagradável e também é chato. E o Jorge Jesus está cansado, ele disse há dias, está cansado de ser, está martirizado. É as televisões, é os jornais, tudo lhe cai em cima. O Jorge Jesus até é culpado, há bocado o Otamendi, ter posto em jogo o avançado do Arsenal para fazer o gol. Explique-me lá. Está a dizer que sim. Não, mas ele deve assumir a sua responsabilidade. Eu quando andei no desporto, andei muitos anos, Sim. aprendi uma coisa. Quando se ganha, ganhamos todos. Claro. Quando se perde, perdemos todos. Não. Quando se perde, quem é que assume a responsabilidade? É o treinador. Quando se perde, perdemos todos. Doutor, não. Quando se ganha, ganha todos. Quando se perde, perdem todos. O espírito de grupo é assim. Foi assim que eu aprendi. Um treinador tem que assumir a sua responsabilidade. Sabe para quê? Para não respaldar para o presidente, nem para os jogadores. Nem para os jogadores. Por isso, o treinador tem que ser o primeiro a assumir a sua responsabilidade. E os falhanços da equipa é o treinador, não é mais ninguém. Não é mais ninguém. Mas eu não tenho essa opinião. Qualquer assunção de não responsabilidade do treinador, se ele não assume... Também tem responsabilidade, eu não estou a dizer. Mas se ele não assume, vai acontecer uma coisa. A responsabilidade é dos outros. Quem é que são os outros? São os jogadores e é o presidente. E o treinador, a primeira coisa que deve defender é todo o plantel e o presidente que o pôs lá. É uma questão de lealdade. Olha, Andréia, eu digo o seguinte. É uma questão de lealdade contra o jogo. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa. Faça favor. Eu devolvo-lhe essa comparação do 11º. Eu estava a comparar o incomparável naturalmente, mas as pessoas perceberam porque é que eu disse. Mas então também diga uma coisa. Acha que o Arsenal é das melhores equipas inglesas? Em currículo e prestígio? É. Não, eu não estou falando do currículo, estou falando agora. O currículo, olha, o Benfica teve 2 taças de campeões. O Arsenal, o Porto também. O Arsenal tem uma dupla faceta. No campeonato está mal, mas na Europa está muito bem. Sr. Capitão, também em consciência, acha que podia dizer uma coisa dessas hoje? O Arsenal, que está em 11º classificado, a 24 pontos do líder. A 24 quantos jogos perdeu na Europa? É uma das melhores equipas inglesas. Doutor, quantos jogos perdeu na Europa? Quer dizer, também estamos a falar na Europa. Quantos jogos perdeu o Arsenal na Europa? Não, ele falou do campeonato inglês. Está bem. O Jesus disse do campeonato inglês, não disse que é das Europa. melhores equipas inglesas, foi o que ele disse. Não, do campeonato inglês. Terá dito mal. Terá dito mal. Ele deve querer dizer é que o Arsenal é das melhores equipas inglesas. Agora eu digo assim. Não, ele deve querer dizer, ele sabe o que é que diz. Ele sabe o que é que diz. Não estamos cá sempre a desculpar as pataquadas. Não é desculpar, doutor. É que os senhores atacam com uma violência extraordinária. Andréia, posso intervir? Posso intervir? Mas, senhores, vamos também ouvir o Carlos. Eu posso intervir? Vou-vos já falar. Muito obrigado. Eu vou dizer um grande disparate, dizem os senhores. Para mim não é. Em função do resultado, não, infelizmente, do jogo do Benfica hoje, tenho grandes esperanças que este jogo de hoje, embora tenhamos perdido, porque também é preciso ter sorte nos sorteios, que há clubes que têm e outros que não têm, veja, no rol da Liga UEFA, peço desculpa só um minuto, da Liga UEFA, quase os adversários mais difíceis, se não era um deles o Arsenal. E o Porto teve sorte contra a Juventus? Mas não, porque agora está a falar do Porto, não. Já há bocado falámos em off que o Porto tem realmente uma qualidade na Europa diferente. Tem tido, isso é verdade. O próprio Jorge Jesus tinha dito que o Arsenal não lhe iria tirar o sono, portanto acabou também no sorteio de não valorizar. Com o Arsenal. Acabou por não valorizar este sorteio como sendo um sorteio muito difícil. Carlos Barbosa Cruz, queria acrescentar alguma coisa? Eu queria, até porque aparentemente o Nuno Encarnação está em estágio e o que diminui as suas faculdades mentais. E, portanto, aquilo que eu queria dizer era concretamente o seguinte. Queria fazer uma pergunta ao Sr. José Manuel Capistrano relativamente a esta matéria. Mas uma pergunta que eu vi o jogo do Benfica com atenção e aquilo que me chocou e aquilo que eu lhe pergunto é se é de uma equipa de gabarito europeu sofrer aqueles 2 golos que o Benfica sofre nos últimos 15 minutos. E aí é que eu acho que é a busilis da questão. Eu acho que o Benfica jogou bem 75 minutos e depois não mostrou estrofe europeu.
porque tinha a eliminatória controlada, com 2-2 conseguia passar e mesmo assim foi eliminado. Mas o segundo golo do Arsenal, se o Sr. Capistrano se der ao cuidado de ver, é um descalabro defensivo de 2 jogadores enorme. E, portanto, aquilo que se passa, e é por isso que eu acho que a sua análise não é uma análise correta, é que o Benfica fez o mais difícil, que foi dar a volta ao resultado, e depois não teve estofo para aguentar a eliminatória. E isso é que dá algum motivo de reflexão. Porque isto entronca naquilo que eu venho dizendo já há uma série de tempo. É que, se calhar, a equipa do Benfica não é tão boa como anunciam. A equipa do Benfica continua a revelar fragilidades nos momentos decisivos. Posso responder ao Sr. Doutor? Doutor Carlos Barbosa da Cruz, o Sporting foi eliminado por quem? Ó, Sr. Capistrano, vamos... Ó, Sr. Doutor, desculpe, responda à minha pergunta, por favor. Vamos... não pode responder. Eu respondo, o Sporting foi eliminado pelo Lask Linz, mas aquilo que eu lhe peço é um bocadinho de honestidade intelectual. Honestidade intelectual é dizer a verdade, Sr. Doutor. Não é verdade. O que é que tem a eliminatória do Sporting? Ó, Sr. Capistrano, o Sporting não deixa... para falar comigo em relação à defesa que teve a ganhar e perdeu. Ó, Sr. Capistrano, eu aqui sou comentador, falo daquilo que entender. E a questão que se coloca é: o Sporting foi eliminado pelo Lask Linz em circunstâncias extremamente adversas, mas o Sporting não prometeu um título europeu aos seus adeptos. O Sporting não veio arrasar, nem veio jogar o triplo, nem gastou 100 milhões. A diferença está aí, está a perceber. Tanto o 100 milhões também é uma coisa falaciosa, o seu Capistrano faria melhor em analisar, olhar para a sua casa, analisar aquilo que correu mal, e olha que correram mal muitas coisas. Algumas coisas correram mal, em vez de tentar atirar areia para os olhos das pessoas, que é perguntar-me pelo Sporting Lask Linz. Isso é mentira? Eu acho isso de uma indigência que até me assusta. O que é que tem a ver o cu com as calças? Desculpe lá. Então, cadê? O senhor pode falar do Benfica, eu não posso falar do Sporting. Eu estou a falar do jogo do Benfica. É uma coisa curiosa, dá vontade de rir. O jogo do Lask Linz. Como é que o senhor, que se acha um democrata, eu também acho que o senhor é um democrata, e uma pessoa ilustre, intelectualmente superior, se permite acusar-me daquilo que o senhor faz. O senhor pode falar do Benfica, eu não posso falar do Sporting. Eu estou a analisar a exibição do Benfica e apenas... Eu não posso analisar o passado do Sporting, por analogia. Mas quer dizer... O senhor está a castigar o Benfica por uma coisa que o Sporting fez bem pior há mais tempo. Na altura o Sporting passava por um surto de Covid-19. O Benfica não passou, esquece sempre disso. Não, eu pergunto, precisamente, a minha pergunta ia ser precisamente nesse sentido. Realçou essa quebra do Sporting, esse falhanço, que foi numa altura em que havia Covid-19. Se a Andréia me desse licença, eu tenho aqui uma coisa que eu trabalhei a dizer-lhe assim. No Campeonato Nacional, o Benfica até à 5ª jornada foi só vitórias. Na 6ª e 7ª jornada perdemos com o Boa Vista e com o Braga. Nessa altura estava o Sporting com 19 pontos, o Benfica com 15 e o Porto com 13. Na 8ª, 9ª e 10ª e 11ª jornadas, o Benfica ganhou os jogos todos, sendo que o último foi por Portimonense 2-1. O Sporting 29 pontos, o Benfica 27 e o Porto 25. Na 12ª jornada empatámos com Santa Clara. Sporting 32, Benfica 28, Porto 28. A partir do Porto-Benfica do 1-1, é o descalabro pandémico no Benfica. Trouxemos do Porto 10 jogadores dos quais 6 ou 7 titulares, 10 jogadores com Covid, a seguir foram os treinadores, e a partir daí é o descalabro pandémico e desportivo. Se isto não é Covid, venham, Deus queira que nós não tenhamos. O que os adeptos questionam também é: falhou-se o acesso à Liga dos Campeões antes do Covid. Perdeu-se uma supertaça. Eu também tenho resposta para isso. A primeira é que as pessoas têm que ver as coisas. A primeira vez que aconteceu na Liga dos Campeões, haver uma disputa a uma só mão e, por acaso, na casa do adversário. Cujo treinador português, Abel Ferreira, terá dito, ou disse que eu li, que se fosse a 2 mãos, com certeza que o Benfica eliminava o PAOK. É para ver a sorte do Benfica deste ano, tem sido sempre assim. É que não é falar por falar. Deixe-me só acrescentar uma coisa. E lembra-se quem é que eliminou o Benfica, não se lembra? PAOK? Não, mas quem é que foi o jogador que marcou o golo?
Mas o que é que isso tem a ver, Sr. Não, Doutor? estou a dizer, mais um dispensado por acordo de Jorge Então, Jesus. isso que também já nos deu cabo da vida. Mais um dispensado por acordo de Jorge Jesus que sentenciou o Benfica num pau-oco. Mas o que é que isso tem, Sr. Doutor? Estou a dizer que É também... a nossa sorte? Não, que O também... Talisco também foi aconteceu também mesmo. os dispensados... Deixem-me também ouvir o Vítor Pinto. Não Vítor, deviam ter sido dispensados muitos Não é argumento, doutor. estávamos a falar da responsabilidade de Jorge Jesus, não a assume, claramente na última conferência, antes deste jogo frente ao Arsenal, disse que até teve uma frase em que diz que comete poucos erros, se não estou em erro, a ideia seria essa, e dizendo que, mais uma vez, o Covid é o principal responsável, mas para os adeptos é difícil... Poucas vezes falha, é esta a expressão exata, agradeço ao Pedro Carreira, poucas vezes falha, é a expressão que Jorge Jesus usou. Para os adeptos, olhando para a história desta época, fica talvez uma explicação curta, dizer apenas o Covid-19. Fica, Andreia. Sabes que nós também vivemos, sobretudo, a reta final do jogo com emoção, com aspectos emocionais envolvidos, mas depois há o apito final e temos que ser racionais na análise e analisar da perspectiva futebolística. E então, não foi Luís Filipe Vieira, não foi seguramente Rui Costa, que podem ser responsabilizados por 3 erros crassos defensivos que o Benfica comete hoje, que custam 3 golos. Eu vou repetir, 3 erros crassos nos 16avos de final da Liga Europa, frente a uma equipa como o Arsenal, que Vítor, é forte. Posso falar? Posso dizer uma coisa? Vítor, posso? Diga, Só um minuto. Se no futebol não houvesse erros, os resultados eram todos 0-0. Claro. Sacapestano, é assim, o primeiro golo há claramente uma descoordenação defensiva, dado que o Vertonghen sobe para marcar Eu não digo que não. o jogador do Arsenal. O Otamendi e o Lucas Veríssimo comparados, o Lucas Veríssimo põe em jogo, o Otamendi não fecha o espaço, está um buraco, o senhor pode ver o resumo outra vez, está um buraco na defesa do Benfica, por onde entra a bola para o Aubameyang. Segundo golo, o Everton Cebolinha, o Jorge Jesus chegou a pô-lo a defesa esquerda para ver se ele aprendia a defender, mas, pelos vistos, se calhar podia ficar também ofendido por estar a treinar a defesa esquerda, se calhar não treinou muitas vezes, devia ter treinado mais, porque viu-se que não conseguiu defender, sobretudo manter-se equilibrado e coordenado para não dar hipótese ao ter nem de rematar. O Lucas Veríssimo não conseguiu ajudar ali, e o terceiro golo, toda a gente viu, não é preciso falar. 3 erros crassos defensivos nos 16avos de final da Liga Europa, só por milagre é que o Benfica se conseguiria apurar, apesar de ter aproveitado muito bem também o erro, foi um pontapé de baliza do Alton Leite, não foi uma jogada construída, mas o Benfica aproveitou muito bem o erro do Arsenal. E agora deixe-me também dizer isto, o Benfica foi massacrado, Sacapestano, quando foi jogar ao Glasgow Rangers só tinha cometido 3 faltas. E eu não vou muito por aí, porque em Portugal há um exagero de faltas nos jogos, mas depois, quando as pessoas veem as equipas jogarem com muito tempo útil e a não fazerem faltas, exigem que haja faltas. Eu não vou por aí. Agora, a partir do momento que o Benfica tem a felicidade do jogo e sem ter sido por uma jogada construída, se bem em vantagem, cometer só uma falta toda a segunda parte, eu acho que isto é histórico. O Benfica não tentou em momento nenhum ser agressivo em cima do Arsenal, tornar o jogo desconfortável para o Arsenal. O Arsenal, a 10 à hora na maior parte do tempo, raramente acelerou, conseguia mudar o centro do jogo, para a esquerda, para a direita, para o meio, vinha pelo jogo exterior, tentava procurar outra vez ir para dentro, abria o jogo outra vez para fora, fazia o que queria. Vítor, mas essa forma de jogar e essa forma pouco agressiva com que o Benfica abordou este jogo é responsabilidade dos jogadores, são indicações da equipa técnica, no caso de Jorge Jesus. Como é que podemos analisar, Andréia, no sentido também de Andréia, apurar responsabilidades? Andréia, isto faz parte da estratégia para o jogo, são aspectos técnicos. Jogou mal o aspectos Benfica? Técnicos. E depois deixe-me só dizer outra coisa, ao César Manuel Caprestano. O senhor vê o jogo com emoção, eu tenho que ver com racionalidade. Eu já apontei os factos. 3 erros crassos defensivos, uma falta cometida na segunda parte, que é inexplicável, e outra coisa, eu vou usar um argumento de Jorge Jesus, que assim ninguém vai poder atacar, mesmo os maiores amigos de Jorge Jesus não vão poder atacar por causa disto. Sempre que o Benfica não ganha um jogo, o Jorge Jesus vem dizer: nós metemos não sei quantas bolas no golo, que é a expressão que ele usa. Sabem quantas defesas o guarda-redes do Arsenal fez hoje? Poucas. Bola. Fez 0 defesas o guarda-redes do Arsenal. Fez 0 defesas o guarda-redes do Arsenal. Portanto, o Benfica acabou por ter alguma felicidade no jogo, conseguiu ficar, e ainda bem que conseguiu ficar na frente, a ganhar por 2-1, só que depois os velhos fantasmas voltaram a assombrar o Benfica nesta partida com o Arsenal. Erros defensivos, falta de eficácia ofensiva, falta de agressividade em momentos críticos do jogo e depois o descontrole ou a incapacidade de controlar o jogo também, porque eu tenho ideia, até já falei nisso ao Pedro Carreira, não sei se ele vai poder pôr a imagem, que até o próprio Darwin Núñez foi confortado
por jogadores do Benfica, mas também por David Luiz no final do jogo, porque todos nos lembramos, há aquele lance em que o Darwin Núñez tem a bola na esquerda e hesita em passar a bola para o Gabriel, está mais ou menos à entrada da área sozinho. Eu não sei se o Gabriel ia marcar o golo e sentenciar a eliminatória, mas o Darwin Núñez hesita. E eu não creio que aqui foi egoísmo por parte do Darwin, foi hesitação e depois embrulha-se com a bola. O Arsenal recupera a bola e vai marcar o golo que elimina o Benfica. Acho que o próprio Darwin Núñez acusou muito emocionalmente esse toque. Sentiu-se um pouco responsável e os colegas confortaram e creio que o David Luiz também o confortou. Agora, por muito que emocionalmente valorizemos e temos que o fazer a competitividade e a coragem que o Benfica teve a dadas alturas de ir à luta, o facto é que os problemas estruturais continuam lá. E foram esses problemas estruturais que atraiçoaram o Benfica mais uma vez. E é precisamente por aí, e atenção, eu nem sequer estou a pessoalizar, que nos 3 golos, embora no segundo o Jorge Jesus só fala do Everton, são que nos estas 3 as imagens, golos está o Lucas Vítor Pinto, Veríssimo. às quais te referias do final do jogo. Sim. Vemos ali É um David vídeo do Luiz, lá Record está, no a final do jogo, reconfortar querido. Darwin Núñez. Exatamente. Andréia, E eu nem estou aí para cima do Lucas Vítor Veríssimo, Pinto que queria temos dizer uma 3 coisa golos. também. Diga, por favor. Eu depois quero falar sobre o Covid também, para complementar o que o Sr. Capistrano disse, por favor. José Manuel Capistrano. Passou-me. Andréia, já agora se eu pudesse... Força, Carlos. Eu ouvi as explicações do Sr. José Manuel Capistrano e eu não quero entrar em polémica com ele, mas quer dizer, dizer que o grande responsável da eliminatória do Benfica contra o PAOK foi que a eliminatória foi disputada a uma mão é uma coisa que, com toda a franqueza, acho uma desculpa. Eu não disse que era o grande responsável, Sr. Doutor. Eu não disse que foi o grande responsável. O PAOK foi um sorteio agradável para o Benfica, quer fora, quer em casa. Quer dizer, o facto do Benfica ter sido eliminado pelo PAOK, mesmo sendo a jogar fora, com toda a franqueza, não me parece que seja uma justificação plausível para esse deslize. Acho que aí já começaram no Benfica a vislumbrar-se os defeitos que o Benfica depois veio a demonstrar durante o resto da temporada. Uma boa primeira parte, uma má segunda parte, os lapsos defensivos recorrentes, e eu fico contente que o Vítor Pinto tenha, de alguma maneira, confirmado a minha análise do jogo. O Benfica perdeu esta eliminatória por crassos erros defensivos. E isso tem um nome, Sr. Capistrano, isso tem um nome. Falta de categoria. E era importante que, de uma vez por todas, as pessoas interiorizassem isso. E eu já muitas vezes até reconheci falta de categoria no Sporting, estou à vontade. Portanto, o senhor às vezes, com toda a simpatia que eu tenho por si, é muito. Lembra-me o Ministro da Informação do Iraque, o senhor Al-Saf, que quando já estava a Damasco a arder, não é? Continuava a ignorar a situação e a culpar os outros. Eu acho que realmente há um problema grave com o Benfica, e esse problema grave não é o Covid, não é a arbitragem, não é um azar, é um problema de falta de equipa, falta de coesão e de alguma falta de categoria. Esta é a minha opinião. E há pouco... Eu, por acaso, não sou obrigado a ter a sua opinião, pois não, Sr. Doutor? Não. Ok, é só para saber. E há pouco o Carlos falava da equipa que jogou, que alinhou de início hoje, Nuno, com jogadores que foram contratados esta época por quantias avultadas, que começaram no banco. Isto é sinal também de algo? Ou é mera estratégia para este jogo? Não, é que nem estratégia nós conseguimos identificar numa situação dessas. Quer dizer, Jorge Jesus chegou a Portugal, comprou quem quis, trouxe quem pediu, a Luís Filipe Vieira, exceto Cavani, e varreu para a despensa, não é? Dispensou uma quantidade de jogadores que eram promessas no Benfica, jovens, talentos, por aí fora. Por isso, Jesus não tarda a ter que ir buscar à despensa outros jogadores. Porque, de facto, estes não estão a resultar. Os milhões que deram por estes, numa altura tão complicada financeiramente no mundo e no Benfica, conseguiu que fizesse esse feito. Ainda mais, a falência do projeto na Champions fez com que Jesus permitisse e tivesse que o fazer, Vieira, vender o melhor central do Benfica. Isso foi assumido.
Ou seja, o primeiro erro de Jesus, que foi a eliminação contra o PAOK, que não cabe na cabeça de ninguém perceber como é que é possível o Benfica, ou este Benfica de Jesus, que prometia mundos e fundos, ser eliminado contra um PAOK que é o que é, não é? Que o melhor que tem, o PAOK, o melhor que tem era o treinador da altura. Sabemos bem quem é que era no português. E por isso, esse primeiro ato negativo fez com que perdesse logo uma joia da coroa, que era só o melhor central e um dos melhores centrais da seleção, como é evidente, e vai ser por muitos anos. Por isso, esse primeiro problema foi identificado. Segundo problema, varreu como ninguém todos os jovens talentos do Benfica e as grandes promessas do Seixal, que andava Luís Filipe Vieira há 2 ou 3 anos a dizer que eram a espinha dorsal da seleção, ou podiam ser a espinha dorsal da seleção. Por isso é que eu digo... Mas os jogadores por isso é que eu digo, foram emprestados, não foram vendidos, doutor? Não, mas foram varridos do mapa. Não sei o que quer dizer varridos. Foram emprestados para jogarem, aqui não jogavam. O melhor goleador desapareceu, está no Tottenham. E hoje fazia tanta falta aqui ao Benfica. Meus senhores, e já vamos continuar a nossa conversa e esta análise também, dizer que Jorge Jesus vai continuar do Benfica. A CMTV sabe que o Luís Filipe Vieira mantém a intenção de segurar o treinador pelo menos até ao final da época. Há ainda assim uma circunstância que pode levar Jorge Jesus a não terminar esta época na Luz. Dizemos qual é a seguir uma curta pausa nesta linha.